Hi guys, meu nome é Jean Carla e nesta videoaula eu vou explicar para vocês como fazer as formas interrogativas e negativas para o Simple Present. Lembrando vocês que esta é a parte 2 de uma videoaula que já existe numa introdução para o Simple Present. Então você pode procurar aqui, vou deixar o link na descrição dessa videoaula 1 com a introdução para o Simple Present. Vamos iniciar a nossa videoaula sobre o Simple Present, parte 2, onde vocês vão aprender a fazer frases na interrogativa e na negativa e também aprender a usar os advérbios de frequência no Simple Present. A forma interrogativa. Para fazer uma pergunta no tempo presente simples, ou Simple Present, é necessário o uso do verbo auxiliar do. Lembrando que esse do não tem tradução, ele tem apenas a função de fazer uma pergunta e a pessoa perceber que a pergunta está no presente. Então, eles têm que estar aí na pergunta para a pessoa entender que é presente. Do you like chocolate? Eu estou buscando a informação. Você gosta de chocolate? Do they live in Brazil? Eles vivem no Brasil? Do we have to work tomorrow? Nós temos que trabalhar amanhã? Então, prestem bem atenção que eu comecei a traduzir a partir do sujeito. O do não é traduzido, não tem tradução. Existe formas de se perguntar sem do no presente? Sim, tem como perguntar, apenas quando eu estou confirmando algo que já foi dito para mim. Se eu digo que eu como chocolate sempre, alguém quer apenas confirmar, porque pensava que eu não gosto de chocolate, ela vai falar, You like chocolate? Então, é uma forma de confirmar alguma coisa, mas não de buscar uma informação. O mais comum é o uso do do. Forma interrogativa agora com he, she, it como sujeito. Então, se o sujeito da pergunta for um desses três pronomes, ou qualquer outro sujeito que eu posso substituir, por exemplo, João, sua mãe, e pensar João é he, sua mãe é she, o sujeito é que vai mandar aí na escolha do auxiliar. O auxiliar vai ser does. Então, eu não posso perguntar do he like chocolate. Tem que ser does he like chocolate? Does it rain a lot in BH? Does your mother eat vegetables? Então, ele gosta de chocolate, chove muito em Belo Horizonte, sua mãe come verduras? Então, a pergunta tem que ser feita com o does toda vez que o sujeito for ele, ela ou um it, que nós já vimos na aula do Simple Present Parte 1, que se refere a assuntos, a lugares, a objetos, animais, todos no singular. Forma negativa. Quando temos os sujeitos I, you, we ou they nas orações, a negativa é feita com o don't ou do not. I don't like chocolate. Eu não gosto de chocolate. Luísa and I don't live in Ipatinga. Coloquei o we aí para vocês perceberem que Luísa e eu, né, somos nós. Então, não tem que ver Luísa e já colocar outro auxiliar. Tem que estudar a frase e perceber quem é o sujeito ou quem são os sujeitos. Luísa e eu, logo eu vou usar don't. Quando os sujeitos são he, she ou it, vamos ver aí como é que fica a negativa. Fábio, que no caso é he, doesn't like chocolate. Não gosta de chocolate. Doesn't é does not. Ah, mas usa does not? Usa-se em documentos, em escritos formais, em trabalhos escolares. Né? No inglês não é comum usar esse doesn't, separa-se. Mas no falado, no inglês falado, sempre a gente vê, né, a forma abreviada, contracted form, doesn't. Ana doesn't live in BH. Ana não vive em BH ou não mora em BH. It doesn't rain a lot em Governador Valadares. Não chove muito em Governador Valadares. O simple present geralmente refere-se a ações e situações habituais, ou seja, a rotina da pessoa. My sister goes to work at 7:30 a.m. British people drink a lot of tea.
The train arrives at 7:45. Então, minha irmã vai para o trabalho às 7:30. As pessoas britânicas ou os britânicos bebem muito chá e o trem chega às 7:45. Já expliquei na videoaula 1, né, na parte introdutória, como que é feita essa alteração no verbo quando a gente tem he, it. Por exemplo, o verbo go vai ter que ter es. Então, se eu digo eu vou para o trabalho às 7, I go to work at 7. Mas minha irmã vai para o trabalho às 7, aí vai ficar my sister goes to work at 7. Também é usado para expressar opiniões e sentimentos. I don't like science fiction films or movies. Eu não gosto de filmes de ficção científica. Fatos imutáveis, ou seja, coisas que já estão constatadas cientificamente. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Agora vamos passar à parte dos adverbs of frequency. Essas palavras, elas são muito importantes porque elas sempre vão mostrar para vocês o uso aí do simple present. Então, se vocês perceberem algumas dessas palavras numa frase, vocês podem ter certeza que a frase está no simple present. Logo, você tem que modificar o verbo ou não, né? Usar o don't, doesn't e assim por diante. Então, as palavras são always, sempre, usually, normalmente, often, frequentemente. Notando que eu falo often, mas existe também a pronúncia often, mas eu escolhi falar often, até porque eu aprendi já assim. Sometimes, às vezes, hardly ever ou rarely, raramente. Esse hardly ever seria uma tradução quase nunca que a gente fala. Ah, quase nunca. Aí eu faço isso, ah, quase nunca. Então, hardly ever, que é a mesma coisa de raramente. Never, nunca. Pois é, e agora qual é a forma, né, a maneira de colocar esses advérbios numa frase? Ele é usado junto com um verbo, ou seja, antes do verbo. Então, um advérbio de frequência mais verbo. I always do my homework. Eu sempre faço o meu dever de casa. Então, ele é colocado antes de um verbo principal. Agora, tem aí a curiosidade da palavra sometimes. Sometimes é um advérbio de frequência que pode aparecer em lugares diferentes. Veja bem, sometimes I do my homework. Às vezes eu faço meu dever de casa. Ou I sometimes do my homework. Eu às vezes faço meu dever de casa. I do my homework sometimes. Eu faço meu dever de casa às vezes. Então, sometimes é um advérbio que pode aparecer no início da frase antes do sujeito, aparecer como os outros advérbios antes do verbo ou no final da frase, ok? Mas os advérbios de frequência no geral, os demais, eles aparecem sempre como always. Ou I never do my homework, nunca faço meu dever de casa. Ou se eu quiser colocar I usually do my homework, normalmente eu faço meu dever de casa. Porém, nós temos aí o uso do verbo to be mais advérbio de frequência. O verbo to be, ele é diferente. Ele é um verbo muito importante na língua inglesa. Você tem que aprender a usar e usar em diferentes momentos, diferentes tempos verbais e em expressões. Talvez por isso que ensinem tanto o verbo to be, porque ele é importante, né? Mas a gente tem que aprender a usá-lo de forma eficiente. Não é só ficar memorizando as formas dele, mas usar numa frase, numa oração. Então aí nós temos I am always late. O advérbio de frequência, a palavra de frequência e sempre tem que vir após o verbo to be. Então, por isso que eu coloquei verbo to be mais advérbio de frequência. Ele vem depois do verbo to be. My friend is usually sleeping in class. Meu amigo normalmente está com sono em aula, durante a aula. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante e vejam, revejam. Se não entendeu vendo uma vez só,
Vejam outra vez, duas vezes, três vezes, até aprender de vez como usar o Simple Present. E não deixe de repetir as frases.